Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! Hoje nós vamos tocar num assunto que diz respeito a todo o país, a toda a nação brasileira, a todas as forças progressistas do Brasil. A perseguição do fascismo aos artistas, à cultura neste país. Vejam, a maioria ou boa parte dos motoristas de táxi do Rio de Janeiro são coxinhas. Isso se explica porque, durante mais de um ano, durante todo o período do impeachment da Dilma e a continuidade do governo Temer, e agora com Bolsonaro, algumas emissoras de rádio fizeram a cabeça desses motoristas. Diariamente e toda manhã, durante horas, locutores, jornalistas, poderia dizer venais, mas sobretudo não sinceros, propalavam diariamente fake news, se posicionavam contra os governos progressistas e populares do PT e das alianças populares. E eles no carro ouvindo isso diariamente e acreditando em tudo, ao ponto de um deles me dizer que o filho do Lula tinha uma Ferrari de ouro no Uruguai. E continuam. Uma boa parte deles já está arrependida. A gente entra no carro, cala a boca e eles não falam mais nada, não perguntam se a gente vai votou no Bolsonaro, o que a gente acha do governo, nada. Enfiaram a panela no rabo até o cabo. Quando a gente encontra um motorista de táxi que é a favor das forças populares, é um milagre, é uma festa, é uma confraternização dentro do táxi. Na maioria das vezes eles têm as teorias, os reacionários, os coxinhas, taxistas, as teorias mais estapafúrdias possíveis. Nos últimos 2 dias, eu peguei 2 motoristas que todos dois, quando eu colocava alguma coisa assim, o senhor a favor do governo? Não, eu sou contra o Bolsonaro. A primeira coisa que eles perguntavam, e a Lei Rouanet? Meu Jesus, o que é que um motorista de táxi sabe sobre a Lei Rouanet? O que é que um motorista de táxi tem a ver com a Lei Rouanet? Isso é a forma de atacar os artistas. Está tão impregnada a perseguição contra os artistas a partir de uma possível corrupção dos artistas com a Lei Rouanet, que a primeira coisa que eles perguntam é a Lei Rouanet. E o Chico Buarque? Como se o Chico Buarque fosse um artista de merda, que não tivesse feito nada de produtivo e não merecesse nem um centavo do poder público ou um incentivo fiscal. Mas esse não é um assunto. O assunto é eles perguntarem, e a Lei Rouanet? Do primeiro eu não disse nada. No segundo eu expliquei claramente para ele o que era a Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo, de renúncia fiscal, de doação das grandes empresas, que não atinge nem 90% dos artistas e dos produtores brasileiros. Nós somos milhares de artistas e criadores. Que ela serve para diversas fundações, instituições. Para eles é a seguinte, aí até que um me explicou. Agora que eu entendi, eu pensava que a Lei Rouanet era se o artista apresentava lá um projeto e dizia, tá bom, tá de acordo, pega aqui o seu dinheiro, toma. Não, meu senhor, não é nada disso. Tem um projeto burocrático que aprova o seu orçamento e manda você buscar na iniciativa privada, nos bancos, nos grandes conglomerados, nas empresas, nos financeiros, a renúncia fiscal. E que a primeira coisa que esses bancos conglomerados perguntam é, tem global? Aí se eles têm, mas esse global é pequeno, eu quero do grande, bota no elenco. Se não botar, não tem renúncia. Tem palavrão? Tem, então não serve para nossa empresa. Tem artista que é de esquerda que cria problema? Tem, então não queremos. Então não é bem assim, vem aqui e toma o dinheiro, não. É uma coisa muito bem orientada ideologicamente pelas grandes empresas. A lei promove essa deturpação. Enquanto existe uma outra perna da Lei Rouanet, que prevê 1% da arrecadação da Loteria Federal destinada aos editais de cultura. Ou seja, os artistas não precisam ficar mendigando na porta das grandes empresas por renúncia fiscal. O Ministério da Cultura abre edital com verba a partir de 1% da Loteria Federal, a gente se inscreve, o projeto é julgado, se é aprovado, a gente tem a captação de recursos. Porém, esta lei aqui, esta perna da Lei Rouanet que existe, jamais foi aplicada nem no governo Lula, nem no governo Dilma. É uma parte inerte da lei. Como existe uma outra parte ainda de financiamento de audiovisual que também não funciona. Eu explico isso mais uma vez para vocês. A Lei Rouanet tem 3 pernas. Só se fala de uma perna que é a do mecenato. E para esta, formou-se um lobby de grandes produtores, de tubarões, podemos dizer assim, que em conluio com quem libera verba nas grandes empresas,
conseguem captar 15 milhões, 10 milhões, 12 milhões para ficar patrocinando, por exemplo, Cirque du Soleil, que é uma empresa que é milionária, que tem dinheiro, que tem público certo, para vender ingresso a R$300, R$400. Embora tenha uma área caridosa, onde escola pública uma vez por semana vai lá assistir de graça. Como se isso compensasse os milhões, compensasse o saco de pipoca vendido a 50, 40, 60 reais. Ou para pagar a vinda da trupe da Disney de Miami para se apresentar no Brasil. Isso com dinheiro do nosso imposto de renda. Então a Lei Rouanet, ela é boa como lei e é ruim na prática para todos os artistas. A gente que é artista já nem entra mais em pedido de Lei Rouanet porque é uma complicação e não sobra pra gente. Mas tem que ouvir de um motorista de táxi envenenado pelas fake news, né, que faz parte do ataque fascista aos artistas, porque a maioria dos artistas é contra este governo que está aí, é contra Bolsonaro. E a Lei Rouanet? Dá vontade de perguntar a ele, e o Uber? Mas o desserviço que jornalistas de rádios diariamente, matutinamente, vespertinamente, não gosto muito desses advérbios, mas fizeram, propalando fake news, atacando, sobretudo, como se os artistas fossem bilionários, milionários, todos nós. No Rio de Janeiro nós temos 5 mil atores cadastrados. Quantos estão empregados? Quantos estão milionários com a Lei Rouanet? É onde o sistema, onde o governo ataca os artistas, tentando nos desmoralizar, como se fôssemos todos milionários. Mas disso estão fora Danilo Gentili, Raimundo Fagner, e Regina Duarte. Essa gente não roubou da Lei Rouanet. O que fica na cabeça deles é o Chico Buarque, é o Zé de Abreu, é o Bem-vindo Siqueira. Eu tenho aqui comentários no YouTube que dizem assim, ladrão, devolve o que você roubou da Lei Rouanet. Como roubou da Lei Rouanet? A Lei Rouanet é uma lei de incentivo fiscal. É um incentivo à produção cultural que produz, que dá emprego, que gera renda, que retorna impostos. Mas eles não pensam no subsídio, por exemplo, para o agronegócio. Não pensam no subsídio para as empresas de ônibus. Tudo isso é subsídio do governo. Mas eles só pensam que os artistas mamam, que fazem uma mamata com a Lei Rouanet. E a gente é atacado frontalmente. Hoje há uma clara perseguição à classe artística no Brasil. E é por onde começa o fascismo. Queimando livros, perseguindo artistas, exilando intelectuais, dispensando cérebros. Uma vez limpado esse campo, há o avanço maior ainda sobre outros setores das forças populares, como sindicatos, movimentos sociais, que já está acontecendo paralela à perseguição dos artistas. Conseguem encontrar um ou outro trânsfuga, um ou outro pervertido socialmente, digo pervertido no sentido de ter uma má visão da arte, da função social da arte, para nomear para certos postos chaves da cultura e que exercem uma pressão e uma repressão em cima das obras de arte. Porque sempre há o desempregado, sempre há o lumpesinato. O lumpesinato, para quem não conhece bem esse termo, é aquela raça, aquela área da classe trabalhadora que não tem emprego nenhum, que não vive de nada, que não tem ideologia, que vive da esmola pública, que vive da esmola privada e que topa qualquer negócio. Que vende a alma ao diabo em troca de um prato de sopa. Há um lumpesinato na nossa categoria. E esse lumpesinato também tem registro de artista, ele se presta a qualquer serviço. Inclusive ser nomeado para certos cargos da área de cultura. E o que eles fazem? Servem perfeitamente à Casa Grande. Porque a Casa Grande lhes deu um paletó, um abrigo. Se há uma coisa que une a categoria artística em geral, é a luta pela liberdade de expressão e contra a censura. Muito mais do que a luta por verbas. Porque há muito tempo a maioria da categoria não espera verbas de governo nenhum, nem federal, nem estadual, nem municipal. O município do Rio de Janeiro falido. A maioria dos municípios do Brasil falidos. Os estados falidos. E o governo federal agora falido ou retirando verbas. Há muito tempo nós não esperamos verbas de nada, nenhum subsídio para a produção cultural. Que deveria ser uma obrigação do Estado. De qualquer Estado. Mas parece que os políticos ainda não entenderam bem como funciona a indústria e o comércio da cultura. A importância da cultura na formação de um povo e a importância econômica da cultura. Eu soube que também em Portugal também não existe 1% do orçamento para a cultura. É a luta dos artistas e do pessoal de cultura de lá. Embora Portugal tenha a geringonça, que é uma arquitetura socialista, popular,
os políticos de lá também não prestam atenção na importância cultural. Parece que é um fenômeno mundial. Essa classe política acha que cultura cria problema. Cultura é segunda parte. Cultura não dá voto. Artista é sempre muito complicado. Artista é sempre do contra. E somos mesmo. A gente não atura injustiça. A gente não atura babaquice. Não atura enrolação. A gente está sempre questionando. É da nossa profissão, é do nosso feitio pensar, questionar, criar, aventar hipóteses. E por isso somos tão perseguidos neste momento no Brasil. Há uma campanha, eu venho aqui denunciar que há uma campanha aberta contra os artistas brasileiros. E não é só contra os atores de televisão e teatro, não. É contra os artistas, contra os músicos, contra os compositores, contra os artistas plásticos, contra os criadores de história em quadrinho até mesmo. É isso que eu queria deixar para vocês neste início de semana. Mas a gente continua na luta. Enquanto tivermos voz e vida, estaremos brilhando nos palcos da vida, nos palcos das ruas e das praças, lutando pela democracia, pelo restabelecimento dos direitos, pelo respeito à Constituição de 1988 e também por Lula livre. Um abraço.